Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques de hoje. Parte de ponte na GO 080 desaba e interdita trânsito. Tragédia no Rio Grande do Sul. Incêndio em boate em Santa Maria mata 234. Procurador-Geral de Justiça apresenta denúncia no Supremo contra Renan Calheiros. Atlético e Goiás ficam no empate. A dengue em Goiás, tema da edição especial de hoje de O Mundo em Sua Casa. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado com chuva esparsa. A temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 70%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Descaso mata mais de 230 jovens no Sul. O estado de São Paulo. Fogo em boate mata 234 no Rio Grande do Sul. Série de erros causou tragédia. Correio Brasiliense. Oposição acusa Dilma de antecipar campanha. Valor econômico. A aplicação no exterior ganha força entre os investidores. Estado de Minas. Tragédia no Rio Grande do Sul. Erros em série e mais de 200 jovens mortos. Folha de São Paulo. Dívida de Itaipu vai pagar desconto de energia, diz governo. Jornal do Comércio. Eram tão jovens. Correio Brasiliense. Quem vai pagar por este horror? 0 hora. Santa Maria, 27/1/2013. Diário da Manhã, a hora da educação, preço mal educado. O Popular, vítimas do absurdo. Agora são 7:03. O Mundo em sua casa. Política nacional. O Mundo em sua casa de hoje vai tratar de um assunto sério que tem feito muitas vítimas, a dengue. Goiânia já vive uma epidemia da doença. O debate começa dentro de instantes após um resumo dos últimos acontecimentos. 7:04. Às vésperas da eleição para a presidência do Senado, o terceiro cargo na linha sucessória presidencial, o candidato favorito ao posto, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ao Supremo Tribunal Federal, num caso em que ele é suspeito de usar notas frias para comprovar o pagamento de pensão alimentícia. Pela suspeita, um pagamento mensal de R$12 mil era feito à jornalista Mônica Veloso, com quem o senador tem um filho, por um lobista da empreiteira Mendes Júnior. Calheiros renunciou à presidência do Senado há 6 anos após denúncias de corrupção. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi ajuizada na última sexta-feira em um inquérito que corre em segredo de justiça na Corte e deverá ser levada para votação em plenário pelo relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski. O Poder Judiciário volta às suas atividades regulares na próxima sexta-feira, 1º de fevereiro, mesmo dia em que acontece a votação para a escolha do novo presidente do Senado. O único candidato contra Calheiros na disputa pelo comando da casa é o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, que na última disputa ficou com apenas 10% dos votos. O senador considera a candidatura dele como uma necessidade, já que avalia que Calheiros não deveria concorrer sozinho. Em nota divulgada neste final de semana, a assessoria do senador Renan Calheiros afirmou que a denúncia do Ministério Público padece de suspeição e possui natureza nitidamente política. Segundo o texto, apesar de o inquérito ter ficado parado na Procuradoria-Geral da República desde fevereiro de 2011, a denúncia foi protocolada exatamente agora, véspera da eleição para a presidência do Senado. 7:05.
O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Atlético e Goiás fizeram um clássico sem graça no Serra Dourada ontem. As duas equipes empataram e frustraram os 4.128 torcedores rubro-negros e esmeraldinos. O Atlético conseguiu seu primeiro ponto no campeonato. O Atlético conquistou ontem no estádio Serra Dourada seu primeiro ponto no Goianão 2013, após o empate em 1-1 no clássico diante do Goiás. Serviu também esse empate para dar um fôlego novo ao técnico Jairo Araújo, que já vinha sentindo uma certa pressão por ter perdido os dois primeiros jogos deste Goianão no comando técnico atleticano. O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira, fora de casa, contra o Rio Verde. E a diretoria do Dragão já corre atrás, corre contra o tempo para tentar regularizar o atacante Ricardo de Jesus, que pertence ao futebol russo, está por empréstimo no Atlético, e também o zagueiro Leonardo, este que pertence ao futebol ucraniano, mais precisamente o Shakhtar Donetsk. Como as duas federações estavam de férias, só retornam hoje aos trabalhos, os dois jogadores estavam impossibilitados de defender o Atlético. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Atlético volta a jogar na quarta-feira contra o Rio Verde no estádio Mozar Veloso do Carmo, às 8h30 da noite. O Goiás mantém a invencibilidade no campeonato. Com menos de 5 mil pagantes ontem no Serra Dourada, o Goiás mantém a invencibilidade, que agora soma 28 jogos no estádio Serra Dourada. A última derrota do Goiás no Serra foi no dia 1º de abril do ano passado para o Vila Nova por 3-2. De lá para cá, o time não perdeu mais atuando no estádio Serra Dourada. Hoje à tarde o elenco se reapresenta já para o próximo compromisso, jogo na quarta-feira às 8h30 no Serra Dourada, diante da Aparecidense. Vários jogadores do Goiás são emprestados à Aparecidense e não poderão atuar contra o próprio Goiás na quarta-feira. Existe uma expectativa para que o técnico Anderson Moreira possa confirmar a estreia do atacante Neto Baiano, que será regularizado nesta segunda-feira para o jogo de quarta-feira contra a Aparecidense. A matriz Goiás proibiu que a filial Aparecidense utilize jogadores que estão emprestados para o time de Aparecida de Goiânia no confronto entre as duas equipes, quarta-feira no Serra Dourada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h09. O Vila Nova começa a definir equipe para o jogo de quarta em Anápolis. Os jogadores do Vila Nova voltam aos trabalhos hoje à tarde no Anésio Brasileiro Alvarenga, após a vitória diante do Goianésia no último sábado por 2-0. Vila que volta a campo na próxima quarta às 10 da noite fora de casa contra o Anápolis, na cidade de Anápolis. O técnico Dario Pereira já não conta com o zagueiro Leandrão, este vai ficar no departamento médico por cerca de 2 meses, e também não contará com o Meia Magnum, jogador que foi expulso na vitória diante do Goianésia, então tem que cumprir a automática. Um jogador que é dúvida para o técnico Dario Pereira é o atacante Elcimar, artilheiro do Campeonato Goiano ao lado do Júnior Viçosa do Goiás. O jogador acabou sendo substituído no sábado, no intervalo do jogo, sentindo dores na panturrilha. Então Elcimar é dúvida para o jogo de quarta-feira. Em contrapartida, o atacante Riantony já está recuperado de contusão, inclusive jogou alguns minutos no sábado. Outra opção para o técnico colorado é o meia atacante Marco Aurélio. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Ainda pela terceira rodada do Goiano de futebol, a Aparecidense goleou o Craque de Catalão por 3-1. Grêmio e Anápolis empataram em 1-1. E Tubiara e o Rio Verde também empataram em 1-1. Agora são 7h10. Essas foram as notícias do esporte. Daqui a pouquinho você confere uma discussão sobre a situação da dengue em Goiânia. Já já. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O alvará de funcionamento da Boate Kiss, que foi atingida por um incêndio na madrugada de domingo em Santa Maria, que fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, estava vencido desde agosto do ano passado. O número de mortos chega a 234 e cerca de 117 pessoas permanecem hospitalizadas. Entre as vítimas estão 120 homens e 113 mulheres. A boate era uma das principais casas noturnas e era famosa por receber estudantes universitários. Segundo o comandante do batalhão de operações especiais, 90% das vítimas morreram intoxicadas pela fumaça. Segundo ele, muitos conseguiram sair da boate, mas algumas pessoas ficaram presas. Este é o segundo maior incêndio do Brasil. A maior tragédia brasileira foi registrada em 1961, quando 503 pessoas morreram em um incêndio no Grande Circo Brasileiro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A presidente Dilma Rousseff, que estava participando da cúpula dos países da América Latina com a União Europeia em Santiago, no Chile, cancelou a agenda no país e retornou ao Brasil. Ela esteve em Santa Catarina e viu de perto parte do resgate das vítimas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Adelar Vargas, o fogo teria começado na espuma de isolamento acústico no teto. Um dos integrantes da banda que se apresentava no local teria acendido um sinalizador que atingiu o teto e o fogo se espalhou rapidamente, de acordo com Vargas. No local havia apenas uma saída. Os bombeiros tiveram que abrir um buraco na parede da boate para facilitar o acesso e a retirada das pessoas do local. O estudante de medicina Murilo de Toledo, de 26 anos, foi um dos primeiros a sair da boate quando o incêndio começou a atingir o estabelecimento. Ele conta que inicialmente seguranças tentaram impedir a saída dos clientes, mas logo perceberam a fumaça e liberaram a saída. A banda que tocava na Boate Kiss em Santa Maria na hora do incêndio teve um de seus integrantes mortos, o sanfoneiro Danilo Jacques, o mais jovem do grupo. 7h14. A seguir, o Mundo em Sua Casa discute a situação da dengue em Goiás. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.
O programa O Mundo em Sua Casa de hoje trata de um assunto sério que tem feito muitas vítimas, a dengue. Goiânia já vive uma epidemia da doença. No estado, a situação não é diferente. A entrada do sorotipo 4 da dengue no território goiano coloca 40 municípios com risco alto e médio de uma epidemia da doença. São aproximadamente 6 mil casos registrados este ano em Goiânia e mais de 10 mil em todo o estado. Esses números colocam Goiânia como a segunda capital com mais casos de dengue no país, atrás somente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A capital goiana lidera o ranking da doença também no estado, seguida por Aparecida de Goiânia e Porangatu. Para debater o assunto, estão conosco aqui nos nossos estúdios, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, o Ilma Alves Cardoso. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Também agradecemos a presença do médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz. Bom dia, doutor. Bom dia, Karine. Também foi convidada a diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Brasiel. Nós aguardamos a presença dela aqui no estúdio. A transmissão da dengue é feita através da picada do mosquito Aedes aegypti. Ele pica uma pessoa doente e, ao sugar o sangue de outro indivíduo, causa contaminação. A proliferação do mosquito se dá em ambientes que tenham água limpa e parada. Locais que acumulam água, como pneus velhos, garrafas de bebidas, caixas d'água destampadas, bromélias, pratos de vasos de plantas são alguns depósitos de larvas do mosquito. E os agentes de saúde enfrentam dificuldades no combate aos focos do Aedes aegypti. Eles visitam cerca de 30 casas por dia. Passam meia hora verificando cada parte da casa que pode conter água parada. Esvaziam baldes, desentopem canos, tiram água de telhas e tratam locais em que são detectados focos do mosquito Aedes aegypti. O trabalho dos agentes municipais de saúde começa cedo. 20% das casas visitadas estão vazias. Os moradores saíram para o trabalho ou não quiseram atender. Quem atende é solícito, conta histórias de vizinhos ou parentes que já tiveram dengue e são atentos às orientações dos agentes. Benedito Rodrigues, diretor dos agentes da Regional Sul, destaca a importância da participação dos moradores. O mosquito, segundo ele, se desenvolve em 7 dias e as visitas ocorrem a cada 2 meses. A população não está ajudando, a população está ficando aqui, está ligando no disco de anúncio da prefeitura, a gente chega lá para ver, é coisa que ele mesmo pode eliminar e está precisando do agente para ir lá eliminar esses criadouros. O eletrotécnico Antônio José Pereira foi um dos visitados pelos agentes de Benedito no Jardim América. Responsável por uma empresa no setor, ele conta que a maioria dos funcionários já teve dengue e que os mosquitos continuam rondando. Na casa em que ele trabalha, foi encontrado um foco do Aedes aegypti no vaso sanitário. É que eu sei que tem um mosquito, se tem um mosquito é porque tem foco em algum lugar, né? Eu peço para a menina toda semana tem que limpar e olhar o mosquito. Vizinho do eletrotécnico, o sargento Weiner Jacob é mais cuidadoso. Nenhum foco foi encontrado em sua casa. Ele conta que ao menos uma vez por semana verifica a existência de possíveis criadouros na casa. A minha casa, eu tenho sempre olhado, prestado atenção, tirado algum foco, possível foco de água. Até alguns que às vezes a gente não repara, que fica num cantinho que a gente passa despercebido. Mas na medida do possível, tem procurado diminuir o máximo possível. Dentro do meu quintal aqui, a gente tem tentado conter o mosquito aqui. Os agentes de saúde lembram que um só mosquito ronda uma área de aproximadamente 300 metros. Daí a importância de evitar água parada. Se uma só casa da rua não fizer sua parte, toda a vizinhança pode receber uma visitinha bem menos amistosa que a dos agentes, a do Aedes aegypti. Uma visitinha que pode causar, entre outras coisas, dores no corpo e febre. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Doutor Boaventura Braz de Queiroz, por que novamente vivemos uma epidemia de dengue? Bem, primeiro, nós estamos diante de um cenário que se configura na realidade como uma tragédia. Uma tragédia que, de uma certa forma, já anunciada. Por quê? Primeiro, o sorotipo 4, todas as pessoas que estão vivendo no estado de Goiás estão suscetíveis a esse sorotipo 4, que é o que está predominando. Consequência a isso, que nós estamos numa situação onde a maioria da população está suscetível à doença. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, o município é o grande responsável por cuidar da eliminação dos focos de mosquito. Nós passamos de um ano para o outro, mudança de governos municipais e, consequentemente, nós não temos um controle desse mosquito em nenhum dos municípios. E, por último, o próprio governo federal coloca toda essa responsabilidade em cima do município, como responsável por essa situação,
E, na realidade, nós não temos nenhum controle sobre a dengue no país como um todo, infelizmente. Wilma Alves Cardoso, que é gerente de vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, se é uma tragédia anunciada, como disse o Dr. Boaventura Braz, como então prevenir? Não é possível prevenir e evitar essa tragédia? É possível prevenir, né? Isso aí depende do apoio, né, da população, principalmente, porque se a população não contribui, né, fazendo aqueles cuidados dentro das suas casas, dos seus quintais, às vezes jogando um lixo na rua, é quase que impossível da gente trabalhar. E também com o apoio, né, tanto da esfera federal, estadual e municipal, na execução, né, de cada área específica, fazendo o seu trabalho também adequadamente. Houve um trabalho de prevenção nos municípios no ano passado, a partir do ano passado, já que se esperava uma epidemia por causa da circulação do vírus tipo 4? Olha, a gente considera que esse trabalho de prevenção não foi feito. Porque, assim, infelizmente, em virtude de ser um ano político, né, no final de 2012, os gestores estavam muito envolvidos com essa questão da eleição. Então, a gente acredita que isso foi um ponto negativo, né, e que acabou prejudicando esse trabalho que deveria ter sido feito no final do ano. Agora já são 8 casos suspeitos de morte por dengue, doutora? Como é que é? São 8 casos suspeitos de morte em Goiás? São 8 casos suspeitos, né, que a gente está fazendo a investigação. Dentro da Secretaria Estadual, a gente tem um comitê de investigação de óbitos, né? E esses óbitos, a partir dos resultados de exames, da avaliação epidemiológica, a gente está fazendo essa investigação para concluir se realmente foi por dengue ou não. Alguma em Goiânia? Sim, um caso em Goiânia. E está aqui conosco também a diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Braziel. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Estamos discutindo, Juliana, por que não prevenimos essa epidemia de dengue, já que ela é prevista por causa do ciclo de circulação do vírus. Por que na capital, apesar de ser uma tragédia anunciada, por que não houve a prevenção? Bom dia a todos. Em Goiânia, a circulação do vírus 4, ela vem há 1 ano e meio, e nós, a Secretaria Municipal de Saúde, vimos monitorando esse vírus já desde do seu aparecimento. No meio do ano passado, outubro do ano passado, foi montado um plano de contingência quando a gente anunciou que provavelmente poderia ter uma epidemia pelo DEM 4. O que acontece é que, com relação ao DEM 4, todas as pessoas são suscetíveis, né? Então, nós não tínhamos ainda essa circulação, então todo mundo pode pegar dengue pelo vírus 4. Então, o que nós fizemos? Um plano de contingência, porque provavelmente ia ter um aumento desses casos, e chamamos a população mais uma vez para estar ajudando na questão de suas residências. Nós, desde o ano passado, estamos trabalhando em todas as residências, em todas as casas, por conta de diminuir o índice de infestação predial, né, que é a infestação do mosquito, justamente por conta dessa epidemia. Então, mais uma vez, a gente chama a população de estar ajudando ao poder público dentro de sua residência para poder diminuir os casos de dengue em Goiânia. Agora em Goiânia já são cerca de 6 mil casos? São cerca de 6 mil casos já da doença. Apenas este ano? Apenas esse ano. Doutor Boaventura Braz de Queiroz, por que o DEM 4 é risco para a maior epidemia de dengue? Bem, primeiro porque toda a população não teve nenhum contato com esse vírus. Então, se não existe contato, não há possibilidade de qualquer pessoa ter imunidade com relação ao dengue tipo 4. Portanto, desta forma, toda a nossa população está vulnerável. A coisa está tão grave que é difícil de você encontrar uma família hoje que não teve alguém com dengue. Eu estou com a minha esposa com dengue hoje. Eu estou aqui me preocupado com a minha esposa dentro de casa. Então, a situação é dramática mesmo. A colega, desculpa a maneira de dizer, Juliana, mas todo mundo sabia o ano passado que uma das carências do município era exatamente agente de saúde para exatamente executar esse trabalho. E nada foi feito. Nós estamos aí, o Ministério da Saúde esteve aqui em Goiânia para dizer exatamente isso. Quer dizer, uma coisa que todo mundo já sabia.
E isso não é de agora. Nós sabemos que em outros momentos nós tivemos os mesmos tipos de problema, de falta de agente de saúde, falta de gasolina para os carros de fumacê. Então, os gestores públicos, infelizmente, estão deixando a desejar e ainda jogando muito para cima da população, que tem as suas obrigações, sim, de cuidar do seu jardim. Porém, o problema maior não é só o jardim. A chuva do jeito que está caindo aí, tem muito reservatório em lugares que não tem nada a ver com o indivíduo, o cidadão. Tem a ver com o município, tem a ver com os municípios. Aí eu não coloco só de Goiânia. Então a situação é uma situação que nós estamos agora num índice pluviométrico exacerbado, não vai ter controle nenhum dentro de qualquer cidade. Nós deixamos as coisas caminharem para isso, infelizmente. Juliana, a Goiânia ainda conta com um déficit de agentes de saúde? Nessa semana já foram contratados mais de 240 agentes de saúde, mas eu queria ressaltar, em complemento a essa questão, que nós vimos acompanhando, nós junto com o Ministério da Saúde, há mais de 10 anos, os índices de infestação predial e a questão do aumento do número de casos. Então, o aumento da epidemia não está diretamente relacionado ao aumento de infestação predial, está muito mais relacionado à entrada do novo sorotipo. Então, eu queria só estar ressaltando essa questão. Então, independente dos agentes comunitários, dos agentes de endemias, terem feito os trabalhos que, apesar de terem menos agentes nesse ano passado, foi realizado todo o trabalho no município de Goiânia. Então, apesar disso, ainda com a entrada do sorotipo 4, a gente não conseguiu evitar a epidemia. Queria só lembrar também que nesse ano passado, e nesse ano já de 2013, nós fizemos o LIRA, que é o cálculo desse índice de infestação. A maior parte dos criadores do mosquito estão em lixos residenciais. Então, por isso, assim, nós não descartamos em nenhum momento a questão do poder público, a responsabilidade do poder público, mas por isso, mais uma vez, a gente chama a população a estar ajudando nesse sentido. Agora são 7h28. O Mundo em Sua Casa discute hoje a situação da dengue em Goiás e em Goiânia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instante. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O Mundo em Sua Casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
Agora são 7h30, o Mundo em Sua Casa discute hoje a situação da dengue em todo o estado de Goiás. Aqui conosco estão o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz, a diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Brasiel, e a gerente de Vigilância Epidemiológica e de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Wilma Alves Cardoso. Durante a reunião realizada este mês, o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, enfatizou que em 2012, em 32% das 36 mortes por dengue registradas em Goiás, o atendimento foi inadequado. O índice é considerado alto e exige dos profissionais de saúde uma atenção especial. Os médicos da rede particular garantem que estão capacitados para identificar os sintomas da dengue. Segundo relatos de pessoas que já passaram pelo desconforto causado pela dengue, ao procurar médicos da rede privada, os doentes são aconselhados a se dirigir à rede pública de saúde, que estaria mais estruturada para diagnosticar e tratar estes casos. O presidente do Sindicato dos Médicos de Goiás, Robson Azevedo, afirma que a rede privada tem contribuído no atendimento aos casos de dengue e que nem os médicos, nem os planos de saúde devem fazer esse tipo de recomendação. Ele classifica a situação como casos isolados. Esse tipo de denúncia não chega aqui ao sindicato, mas isso acho que são fatos isolados, né? Porque, como eu te disse, as próprias operadoras de plano de saúde, elas são orientadas a priorizarem o atendimento e a prevenção dos casos de dengue. Então, não há, assim, por parte da rede privada, nem das operadoras, eu acho interesse nenhum em encaminhar e sobrecarregar o serviço público. Talvez um ou outro colega possa estar mal informado, possa entender que realmente tem que ir para o sistema público, mas, no geral, as operadoras de plano de saúde estão assim, bem orientadas nesse sentido, e a rede privada também está. Robson diz ainda que o Ministério da Saúde tem pedido prioridade no combate e prevenção à dengue aos planos de saúde, dando atenção especial aos procedimentos para os casos da doença. O presidente afirma que os médicos estão aptos para fazer o diagnóstico e o tratamento da doença. Os que trabalham na rede privada, eles estão assim capacitados e estão prontos para o atendimento, inclusive aqueles usuários de plano de saúde também podem buscar a rede conveniada, porque aquele cidadão que possui um plano de saúde ou que tem recursos para buscar a rede privada, não há necessidade que ele vá à rede pública sobrecarregar ainda mais a rede pública, entendeu? Ele pode se deslocar até o hospital privado, até a unidade privada, onde ele tem plano de saúde, que ele vai ser atendido também da mesma forma. Os médicos são capacitados, os médicos, e muitas vezes os mesmos médicos que trabalham na rede pública trabalham na rede privada, então assim não há uma diferença de atendimento e de tratamento. Médicos da rede privada também estão sujeitos à legislação que determina a notificação obrigatória dos casos da doença e também dos óbitos. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Dr. Boaventura Braz de Queiroz, infectologista. Eu também já ouvi vários relatos de pessoas que foram ao médico da rede privada e não conseguiram o diagnóstico da dengue. Inclusive, há pouco tempo eu ouvi o caso de uma menina que foi diagnosticada com alergia, tomou medicamento e teve quase que um choque anafilático. E muitas vezes a pessoa então já vai diretamente para um posto de saúde onde faltam médicos, é um grande problema de falta de profissionais e superlotação. Existe dificuldade no diagnóstico da doença por parte dos médicos da rede particular, que até então tem pouca convivência com pessoas com a dengue? Bem, eu creio que não há, na verdade, um grande diferencial entre particular e público do ponto de vista do profissional. Tanto num setor quanto no outro fica algumas deficiências. Eu digo isso porque eu faço atendimento nos dois campos, tanto no público quanto no privado. Nesse momento estou com 3 pacientes internados com dengue e em acompanhamento no serviço privado. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, que o serviço privado, ele corresponde, na melhor das hipóteses, a 10 a 15% da população que pode utilizar desse serviço. E o restante é no serviço público. Aí entra o outro lado dessa questão que eu já comentei anteriormente. Nós temos leitos disponíveis para atendimento de dengue no serviço público. O HDT, o tempo inteiro hoje, está internando paciente em corredor. Então nós não temos leito, infelizmente, no serviço de maior referência em atendimento de pacientes com dengue, para que essa população, na situação que nós estamos vivendo hoje, possa devidamente ser bem atendida.
Nós temos um número enorme de pacientes nos CAIs, tanto na capital quanto no interior, recebendo atendimento com a qualidade relativamente satisfatória, porém, naqueles que exigem internação, nós ficamos a desejar em muitos momentos. Gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Wilma Alves Cardoso. Qual que é a infraestrutura do Estado para diagnosticar e tratar a dengue? Olha, a gente tem uma infraestrutura, né, como o doutor Boaventura falou, um pouco comprometida, né? A gente tem uma quantidade de leitos para internação pequena, inclusive se for para casos graves também leitos de UTI. Isso é uma situação que é geral no país, não é só no estado de Goiás, né? E assim, até nessa última reunião que o Ministério esteve aqui na quinta e na sexta-feira, isso foi discutido junto com o secretário estadual de saúde e o secretário municipal de Goiânia e de Aparecida, que estavam presentes nessa reunião, para a gente tentar a melhor saída para a gente estar atendendo a população de forma adequada. Agora, no interior a situação é mais complicada, né? Muitas pessoas têm que vir para Goiânia para fazer o tratamento. Sim, no interior a falta de leitos, né, e pessoal assim especializado é mais difícil. Apesar que a dengue não precisa de ser um profissional que tem um conhecimento, né, assim, mais profundo, porque é uma doença de fácil tratamento. O grande problema é que o interior ele já está acostumado a, sempre que a coisa complica um pouquinho, ele encaminhar numa ambulância para Goiânia, né, porque eles às vezes não têm tanta segurança. E o que a gente percebe é que a Secretaria Estadual de Saúde tem feito algumas capacitações para os profissionais do interior e que a gente não consegue a adesão desses profissionais, né? No ano passado, final do ano passado, a SPAES, né, que é a Superintendência de Políticas de Ações Integradas em Saúde, que é responsável pela área de assistência, ela promoveu algumas capacitações em loco, né, fez aqui na cidade de Goiânia, dentro dos CAIs, para médicos, enfermeiros estarem vindo e poder participar dessa capacitação para melhorar o atendimento. E a gente percebeu que a adesão foi mínima. De 42 municípios, parece que só 12 apareceram para essa capacitação. Então a gente, assim, a gente imagina que ou eles não estão precisando, né, dessa qualificação, ou realmente é porque não estão tendo aquele interesse em estar aceitando essa ajuda, esse apoio que a Secretaria Estadual de Saúde oferece. Diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Brasiel. Que medidas estão sendo tomadas pelo município para atender essa demanda que vem do interior e até da rede particular? Bom, com relação à rede particular, a gente tem negociado, porque o Estado, realmente, o HDT, que é o hospital de referência, ele não consegue absorver toda a demanda de internação. A gente estima que são cerca de 7% dos pacientes com dengue que necessitam de internação. Então, a gente está negociando essas internações com unidades conveniadas, particulares conveniadas. E mais uma questão é que os nossos médicos da Secretaria de Saúde, que são os monitores, eles vão estar treinando também os médicos dos grandes hospitais, os hospitais que mais atendem dengue. E uma outra questão com relação ao interior, o que nós estamos fazendo, por cerca de 20% a 30%, dependendo da região, né, da unidade de saúde de Goiânia, são pacientes vindo do interior. Então, o que a gente tem feito, principalmente da área metropolitana de Goiânia? A gente tem feito, a gente convidou, estou fazendo um comitê metropolitano de dengue, convidou várias cidades que são do entorno nosso, Goianira, Trindade, Nerópolis, Hidrolândia e outras do entorno, e estamos chamando para a gente estar junto do assunto, tanto com relação ao controle de vetor, porque são áreas limítrofes, quanto com relação à ajuda para poder fazer dimensionamento de quanto de insumo, de material que precisa para a dengue, quanto também para capacitação. Então, nós também vamos capacitar os médicos e enfermeiros do entorno de Goiânia. As unidades de saúde da família, elas podem ajudar também nesse processo? Sim, elas podem também ajudar nesse processo. A gente também, nesse momento, estamos selecionando várias unidades de saúde da família em cada região de Goiânia que também já passaram, na verdade, a atender dengue. Doutor Boaventura, a dengue este ano, ela está mais agressiva? Não, do ponto de vista de quadro clínico, não tem praticamente diferenciação entre esses
esse quadro clínico dessa dengue tipo 4 com os demais anteriormente. Agora, você alertou na sua na pergunta anterior e eu acabei não respondendo de forma adequada. Nós, com relação ao paciente, o que muitas vezes acontece é que o quadro clínico inicial, por ser um quadro clínico muito brando inicialmente, muitas vezes é deixado um pouco de forma negligente, não é solicitado exame, e o que diferencia um bom atendimento do paciente com dengue de um paciente para outro é exatamente o cuidado que o profissional tem com aquele paciente. Né? Porque não deve ser levado em conta, não, esse é um quadro tranquilo, vai levar numa boa, isso não é verdade, tem que estar bem acompanhado diariamente, e isso muitas vezes, nem todo profissional está interessado em fazer isso, e muitas vezes o serviço público não tem essa capacidade também. Né? Então, o que fica muito nessa questão é mais a questão do cuidado, da maneira como a atenção que aquele paciente precisa receber, que infelizmente muitas vezes não recebe. Qual que deve ser o primeiro procedimento? Não, diante de um quadro clínico de febre, mal-estar, dor no corpo, só esse quadro já deve ser pensado em dengue, diante do fato que nós estamos diante de uma epidemia. Né? E a partir daí, acompanhar, realizar exames, não, isso aí é uma virose. Não, sim, dengue é uma virose. E precisa ser acompanhado no dia a dia. Não é porque é possivelmente a virose que não vai pedir exame, tem que pedir exame. Né? Agora, e acompanhar. Agora, doutor Boaventura, há diferença nos sintomas entre a dengue do tipo 4 e a dengue mais simples? Não, nenhum. Não. De um modo geral, não. O que diferencia, na realidade, é se o paciente já teve outras dengues. É claro que esse paciente pode evoluir com dengue hemorrágica. Aí o profissional, se tiver esse conhecimento, se souber que ele já teve, é claro que isso aí já é mais um sinal para ficar atento, profissional. E dependendo do estado clínico do paciente, nós temos o que nós chamamos de sinais de alerta, que pode colocar o paciente numa situação de maior cuidado ou até de necessidade de internação. E por que o tipo 4 é mais grave? Não, o tipo 4 não é mais grave do que os anteriores. O que nós temos é quando o paciente já teve outra dengue, ele pode evoluir com a dengue hemorrágica, né, com a febre hemorrágica do dengue. Agora, a própria dengue, independente de ter tido quadros anteriores, pode evoluir com complicação, o que exige do profissional muito cuidado, e que nem sempre o profissional está disposto a isso. Agora são 7h42, a gente vai para um breve intervalo, na sequência voltamos com o Dr. Boaventura, Juliana, que é diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, e também ao Wilma Alves Cardoso, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Agora são 7h43. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. A Arquidiocese de Goiânia convida você para o lançamento da campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude, eis-me aqui, envia-me. O lançamento será no dia 13 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 9 horas da manhã, no auditório da Cúria Metropolitana. Para saber mais informações, acesse www.arquidiocesedegoiania.org.br. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também
onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Voltamos a discutir então sobre o grande problema que atinge todo o estado de Goiás e o Brasil, que é a epidemia de dengue. Hoje estamos conversando com a gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Wilma Alves Cardoso, o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz e a diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Braziel. E o governo estuda o uso da homeopatia para combater a epidemia de dengue em Goiás. A Secretaria Estadual de Saúde estuda alternativas para impedir o avanço da dengue em Goiás. Uma delas é o uso de medicamentos homeopáticos. O médico Danilo Carneiro, do Hospital de Medicina Alternativa, explica que em 15 dias, representantes das cidades brasileiras que já utilizam a homeopatia vão se reunir em Goiânia para debater os resultados obtidos. Ele destaca que o medicamento é capaz de prevenir e combater os sintomas da doença. A homeopatia, ela tem esse potencial de prevenir os casos graves e prevenir o número de óbitos. Então o que se faz é o seguinte: estudar os casos, os sintomas que estão aparecendo, eleger o medicamento ou o complexo de medicamentos homeopáticos, manipular esse medicamento de acordo com o surto e administrá-lo em forma de campanha para a prevenção de casos graves e a prevenção de óbitos, ou seja, óbitos relacionados com a gravidade dos casos. Então, a prevenção de casos graves e óbitos. No Brasil, São José do Rio Preto, em São Paulo e Macaé, no Rio de Janeiro, já tiveram experiências com o produto. Em Goiás, o município de Iporá foi escolhido para ser implementado o projeto piloto. Mais de 70% da população recebeu o composto homeopático. Tiveram resultados excelentes, com reduções, assim, inclusive acima de 70%, 80% em algumas regiões, e até o ano passado não houve nenhum caso notificado depois que foi administrado o medicamento lá em Iporá. Se optar pelo uso do medicamento homeopático, o produto seria produzido no laboratório do Hospital de Medicina Alternativa. O médico explica que para quem não tem sintomas da doença, são ministradas 2 gotas apenas uma vez. Para quem está com dengue, são indicadas 5 gotas. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Doutor Boaventura, o senhor acredita que a homeopatia pode ajudar no combate aos casos mais graves da doença? Pode minimizar os efeitos, os sintomas da dengue? Eu, sinceramente, não conheço nenhum trabalho científico com evidências comprovadas do uso desse tipo de produto. Então, não tem como revelar qualquer opinião. O que combate mesmo é a prevenção, são os agentes de endemias. Wilma Alves Cardoso, a situação que nós temos em Goiás é de um déficit muito grande desses agentes para combater os focos do mosquito da dengue? A gente considera que no estado todo existe esse déficit, porque a gente precisa de um agente de endemias para cada 1.000 imóveis, Então a maioria dos municípios ainda não tem esse quantitativo necessário, O que a gente vem fazendo na Secretaria Estadual de Saúde é de estar orientando esses novos gestores para que eles façam essas contratações, para que implemente as suas ações junto à população nesses municípios, principalmente nesses municípios de alto risco. Na sexta-feira atrasada, foi feita uma reunião com alguns gestores de municípios que estão em alto risco, onde o secretário da Saúde conclamou que eles realmente trabalhem em função de melhorar esse atendimento para que a gente possa minimizar a situação da dengue no estado. Essas cidades com alto risco e médio de uma epidemia de dengue, são 40 municípios, são justamente aquelas cidades onde houve uma troca no comando da prefeitura e aí ficou difícil de manter as equipes que ali trabalhavam? Não, a gente não pode garantir que foram todas por troca de gestores, A gente acredita que o momento político influencia muito nisso, mas assim, de uma forma geral, a gente tem vários municípios também que os gestores são os mesmos e que estão em situação crítica. Agora, voltando a esse estudo sobre o uso da homeopatia, a superintendência da própria Secretaria Estadual de Saúde estuda essa possibilidade de fabricação de medicamento através do Hospital de Medicina Alternativa e cita o caso de Iporá, onde houve a redução do número de casos graves.
Realmente existe a comprovação de que a homeopatia pode ajudar na prevenção? Não, o que a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo é montando um projeto junto ao Hospital de Medicina Alternativa, né, que também é do Estado, lá na Superintendência de Políticas de Ações Integradas à Saúde, na pessoa da doutora Mabel e da Marisa, que é a gerente. Eles estão fazendo esse projeto junto com o médico, né, lá do Hospital de Medicina Alternativa, para estar estudando essa possibilidade, né, para ver se realmente isso é viável para o nosso estado. E é claro que, né, como o Danilo falou, ele que é da área de ensino e pesquisa, eles estão também fazendo um estudo científico para ver se realmente isso é confirmado para a gente poder estar trabalhando no estado de Goiás. A gente tem essa experiência lá em Iporá, e que a gente também está trazendo, agora dia 8 de fevereiro, um grupo também lá de São José do Rio Preto, para a gente estar fazendo um trabalho conjunto e ver realmente se há viabilidade. Diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Braziel. Você informou agora há pouco que as unidades de atenção básica de saúde da família, elas também estão aptas a diagnosticar a dengue. A fazer o tratamento também? Sim, a fazer o tratamento também. Então, nós, dentro do município, nós mapeamos todas as regiões com maior número de casos, ou regiões que são de difícil acesso para alguma unidade de saúde, e nós instituímos algumas unidades de referência de unidade de saúde da família. Então, também essas unidades, elas estão fazendo tratamento com a hidratação, seja oral, seja endovenosa, pedidos de exames também, quando necessário. Então, todo o tratamento de dengue no estadiamento A ou no máximo no B, quer dizer, são pacientes que não são graves, pacientes que podem ser atendidos na atenção básica, né? Então, o paciente que realmente precisa de um atendimento mais específico, ele realmente vai para a unidade de referência nossa do município, que é o CAIS, e daí para a unidade de internação. Então, somente nas unidades básicas estão fazendo tratamento do paciente que deveria estar lá mesmo. Doutor Boaventura, muitos especialistas afirmam que a solução para o problema da dengue seria a vacina. Como é que estão os estudos em relação a isso? Ainda bem que estão bem avançados. Eu acredito que 2014, 2015 nós possamos já ter vacinas para começar a ser feito o trabalho de imunização em populações focadas, né? E eu espero que, na realidade, possa, através da vacina, amenizar todos os buracos criados aí por todas as gestões que nós temos tido de forma inadequada na área da dengue. Vamos falar então dos sintomas dessa doença, e aí o cidadão que tiver esses sintomas, obviamente, deve procurar uma unidade de saúde para o tratamento. Bem, do ponto de vista de sinais e sintomas da dengue, o fundamental é a própria febre, mal-estar, a pessoa entra num estado de desânimo, né, associado à febre, dor no corpo, que não necessariamente vai aparecer em todos os casos. Agora, a febre, 95% das pessoas terão febre. Não pode não ser no primeiro dia exatamente, mas dentro de 24 horas a pessoa começa a expressar algum estado de febre associado àquele mal-estar geral. A dor no corpo vem logo a seguir, de um modo geral, e podendo ou não ter outros sinais e sintomas, como náuseas, vômitos, casos mais raros, diarreia, né? Então, de um modo geral, os sinais e sintomas são simples. Muitos dos pacientes não têm nenhum sinal respiratório. Isso é interessante porque muitas vezes você começa a avaliar um paciente que já passou por outro profissional e aquele outro profissional esqueceu de avaliar aquela parte respiratória do paciente. O paciente, na verdade, está com H1N1, está com a gripe, né? Que são sinais e sintomas semelhantes, porém com quadro respiratório importante, onde a medicação para uma gripe precisa ser introduzida imediatamente. Caso contrário, você perde a oportunidade do bom tratamento do paciente. E como que é feito o tratamento? Tratamento, fundamentalmente, é o acompanhamento com hidratação, seja via oral, seja endovenosa. E se evoluir com complicações, aí vai depender da complicação, seja ela pulmonar, seja ela abdominal, para que a gente possa fazer necessariamente tomar alguma outra conduta. Ingerir bastante líquido diminui? É fundamental, fundamental. A hidratação do paciente, tanto é que eu sempre digo o seguinte:
O paciente que não estiver conseguindo ingerir em torno de 3 litros de líquidos por dia, já tem que ser pensado a possibilidade de fazer no mínimo, adicional endovenoso, né, na veia. Né? Agora, se ele consegue fazer essa ingestão no dia, durante todo o dia, provavelmente não vai haver complicação nesse paciente, a não ser que seja uma questão muito individual. Se não houver complicação, geralmente quanto dura o tempo da doença? Dificilmente o paciente, em menos de 7 dias, ele fica totalmente livre da doença. O que compromete? Quais os órgãos que ficam comprometidos com a dengue, doutor? Primeira situação desse paciente é a desidratação. E da desidratação podem surgir várias outras complicações. Então, o profissional ele tem que estar muito atento com os sinais de desidratação. Choque hipovolêmico é a consequência mais comum da desidratação. Né? Então, paciente com diarreia, paciente com náuseas e vômitos, é um paciente que a própria doença já provocaria essa desidratação, somado a esse outro quadro clínico, obviamente que esse paciente vai estar com um estado de desidratação mais grave. E é bom alertar para a automedicação também, né? Problema da automedicação. Isso é fundamental, é importantíssimo. Quer dizer, o ácido acetil salicílico, ele é completamente proibido nessa situação. Então, automedicação de forma alguma deve ser feita na dengue. Sempre procurar o profissional para saber o que pode ser utilizado. O paracetamol, que é muito, de uma certa forma, é muito utilizado, Tilenol, usando aí o nome da patente, né? Que é muito utilizado, também deve ser utilizado com parcimônia, porque tem dengues que evoluem com um quadro muito sugestivo de uma hepatite. É uma hepatite, não deixa de ser, em situação menos grave do que as hepatites comuns, mas é. Aí o paracetamol vem para piorar a situação desse paciente específico. Então, por isso, há necessidade do profissional, em conjunto com a análise dos seus dados laboratoriais, saber se esse paciente vai poder ou não ingerir um paracetamol. Por outro lado, pacientes que nós utilizamos demais a dipirona, que é o nome comercial Novalgina, né? Essa dipirona nós utilizamos muito. Porém, se o paciente está com sinais de pressão baixa, baixo débito, né? Desidratação também, e alguns pacientes, quando usam dipirona, também tem baixa da pressão. Então, soma uma coisa com a outra. Então, são cuidados que o profissional tem que saber com quem está lidando. Que paciente é esse? Né? Não dá para generalizar. Agora são 7h58, o Mundo em Sua Casa discutiu hoje a situação da dengue em todo o estado de Goiás, especialmente em Goiânia. Nós agradecemos a participação da diretora do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Brasiel. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Agradecemos também a gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Wilma Alves Cardoso. Obrigada, bom dia. Bom dia e obrigada. Obrigado também ao médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz. Eu que agradeço aí pela oportunidade, desculpa aí um pouco a alteração, mas quando você já passa a ter dentro da própria casa a mulher com dengue, a coisa fica complicada. Agora são 7h59. E uma última notícia: após um dia marcado pela dor e sofrimento dos familiares e amigos das vítimas do incêndio em Santa Maria, os cemitérios locais realizaram uma força-tarefa para que os sepultamentos dos mortos comecem já na manhã de hoje. No cemitério municipal, um plantão foi acionado para poder receber os pedidos de enterros que estão previstos para iniciar às 9 horas da manhã. A tragédia, considerada a 5ª maior em número de mortos no país e a 3ª maior em casas noturnas do mundo, contabiliza 234 mortos e 106 feridos, de acordo com a lista final divulgada pela Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. As vítimas, em sua maioria, provavelmente morreram intoxicadas. No entanto, o número de falecimentos pode aumentar, já que a pasta não contabiliza possíveis mortos em hospitais. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul deve divulgar ainda hoje outra lista com os nomes de todas as pessoas que estão internadas nos hospitais. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul informou por meio de nota que estará mobilizado em Santa Maria para, em um primeiro momento, prestar toda a solidariedade à comunidade santamariense e também apurar as eventuais responsabilidades pelos fatos ocorridos. Em Goiânia, 8 horas, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia e Ione Chagas.
Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Ricardo Souza. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele, rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.